Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Sextou, mas antes da gente sextar, tem coisa importante para a gente tratar aqui, porque essa semana saíram resultados do agro, que vai ter mais um recorde de colheita aí nesse ano. E sabe para onde que vai essa colheita? Não é para o prato do brasileiro, é lá fora aí, é para exportação. E mais uma vez a gente vê aí expandindo ainda mais a produção de milho e soja, coisa que o brasileiro não consome com tanta frequência e até nem consome com esse volume esperado. Então esse daí vai virar comida aí de gado fora do Brasil. Então o tema desse vídeo de hoje vai ser para falar do agro. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo para vocês aí às 2 horas da tarde, falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. E também toda segunda-feira temos lives ao vivo aí para vocês tirarem dúvidas, para vocês conversarem comigo aí. O tema da próxima segunda-feira aí já está definido, vai ser uma live sobre inflação. Então muito legal, muito importante, já se inscreva aí, já entrem na live aí para não perder nenhum comentário aí, para não perder nada aí do que a gente está falando. E também peço para que todo mundo aí que possa se me ajudar aqui, que se inscreva aqui no meu canal, que seja membro do meu canal. Esse canal precisa de ajuda financeira para se manter de pé. Então peço para todo mundo que puder virar membro ou me ajudar no Apoia-se, porque tem conteúdo exclusivo para membros, aulas mensais minhas gravadas aí com temas bem básicos de economia, lives mensais exclusivos, grupo de WhatsApp e grupo de estudos todo mês. Além disso, se você for estudante de economia, você também pode se inscrever como membro de estudante de economia por R$19,90 por mês e ter acesso a aulas minhas de conteúdos mais profundos em nível de graduação, como macroeconomia e microeconomia. Então, gente, vale muito a pena vocês se inscreverem aí em um desses dois programas aí de membros do meu canal. Mas vamos falar da notícia de hoje. Já vou até colocar aqui essa notícia aí para a gente ler juntos. Ó. Estimativa de setembro aponta safra recorde de 341,9 bilhões de toneladas em 2025. É um salto gigantesco se a gente for pensar na safra do ano passado. A safra do ano passado sofreu muito com questões climáticas. O ano passado deve ter sido um dos anos mais pesados em relação a crises climáticas que a gente teve. A gente teve os casos do Rio Grande do Sul, a gente teve queimadas no centro-oeste e norte de São Paulo e sul de Minas, a gente teve seca. Então tudo isso aí fez com que você se prejudicasse muito, principalmente a produção de soja. A soja no passado ela teve uma queda bem considerável aí, se a gente for pegar aí o que aconteceu ano passado, né? Por isso que a gente teve uma safra bem menor do que a gente está acostumado, né? Ela foi menor do que 300 milhões de toneladas por ano, né? E esse ano a gente está com uma condição climática bem mais tranquila. Esse ano a gente está com problemas climáticos, sim, mas perto do que foi ano passado, a gente não está com tantos problemas climáticos, tanto que a gente vê que nesse segundo semestre aí, a gente já tem uma queda bem maior do preço dos alimentos, então está conseguindo produzir mais alimentos, até aqueles alimentos que a gente consome no dia a dia, que são os hortifrutis, o arroz, feijão também. A gente não teve nenhum problema aí de quebra de safra em um nível muito elevado. O máximo que a gente teve foi um problema com a produção de ovos, que teve a questão dos Estados Unidos, que também teve a gripe aviária lá e começou a importar muito ovo do Brasil. E aqui no Brasil estava muito quente, as galinhas começaram a produzir menos ovos e também teve o período da quaresma, que aumenta o consumo de ovos. Então tudo isso aí naquele momento fez você ter, então, de um único item aí, algum certo problema aí para o preço dos alimentos. Mas a gente vê que agora já volta-se a ter uma queda no preço dos alimentos, porque a questão climática está bem mais amena, e isso daí também está refletindo no agro. O agro vai conseguir, então, esse recorde aí, ó, produção recorde esse ano, ó, 341,9 milhões de toneladas aí de grãos
esse ano aí a serem colhidos aí e vendidos. E a gente vai ver, obviamente, que mais para frente que esses grãos aí, boa parte deles não vão ficar no Brasil, até porque se a gente for pensar, essa maioria de grãos aí é tudo arroz e feijão, não é. Aliás, é bem pouco a parcela de arroz e feijão que tem desses grãos aí. A gente vai ver aí para onde que está o destino aí desses grãos aí no Brasil. Mas vamos ver primeiro, antes da gente falar sobre esse assunto, como que está sendo a variação, né? Então, onde que está crescendo a produção de grãos, da colheita de grãos esse ano? A gente tem somente 3 quedas aí, se a gente for considerar os itens mais importantes aí da nossa pauta. Ó. A gente tem que o feijão teve uma queda de 7,9 na segunda safra de feijão, uma queda de 0,8 na terceira safra de feijão e uma queda do café arábica de 8,3%. Mesmo sendo um pouco melhor, aí a gente vê aí que a produção do café arábica melhorou aí nesse último mês aí, porque a queda esperada era maior ainda, então até surpreendeu, o que fez abaixar um pouco o preço do café também, né? A gente vê que o café é o vilão e também essa tabela ajuda a explicar um pouco aí por que o café arábica é o vilão, além de outras coisas que eu já falei outras vezes, né? Mas a gente tem muitas altas, o arroz teve uma alta de 17,2% na sua produção, a primeira safra de feijão, que é a mais importante do ano, teve uma alta de 11,3%. A de milho, as duas safras vão ter alta de 14% e 22,4%. A soja se recuperando bem com um aumento de safra de 14,4%. E o trigo também tendo uma alta de 3,6% aí na sua safra. Então a gente vê uma boa recuperação, e a recuperação principal aí sendo nos 2 itens que mais sofreram e sendo nos itens que mais se exporta, né, que é a soja ou milho. Ou seja, o agro está sorrindo aí de orelha a orelha, porque ele está conseguindo aí produzir mais milho, produzir mais soja, o que deve expandir ainda mais para o próximo ano a fronteira da soja e do milho em detrimento das demais culturas, né? Então, provavelmente a gente vai ver que ano que vem mais terras vão ser destinadas para plantar soja e milho do que a gente tem esse ano. E lembrando que esse ano a gente já teve uma alta considerável, uma bem considerável mesmo aí, da plantação de soja e de milho aí no território brasileiro. A gente chega aí, se ano passado estava em volta de quase 70%, esse ano já chega em 73%. Já que eu estou tocando nesse assunto, inclusive, né, a gente pode colocar o gráfico aqui na tela para vocês verem como que é a divisão de terras brasileiras em relação ao que se planta aqui no Brasil. Olha aí, 49%, quase 50%, ó, das terras cultiváveis brasileiras tem soja. Então é um valor muito grande. A gente estava mais ou menos com 45, 46, subiu para 49. E a tendência é que quanto melhor o resultado da soja esse ano, mais se destine terras para o cultivo de soja. E para o milho, ó, 23%. Então a gente tem, ó, que só desses 2 itens, 72,1% do nosso plantio é para milho e soja. Outro plantio que se destaca bastante é o de cana-de-açúcar, né? Se a gente for pegar cana-de-açúcar, milho e soja, a gente está falando de 82% do território brasileiro sendo destinados para apenas 3 itens, ó. Então você tem 9,7% da cana-de-açúcar, 49% da soja e 23% aí do milho. E lembrando que a cana-de-açúcar a gente produz basicamente aqui para fazer etanol. A gente produz pouco açúcar, e o açúcar que a gente produz geralmente é para vender para fora. Quando vende, isso inclusive reduz a quantidade de álcool que a gente faz aí. Então a gente tem uma agricultura voltada para a gente abastecer o carro e para fornecer alimento para o gado suíno, gado bovino de fora do Brasil, principalmente da China e da Europa, porque o milho é muito vendido aí para a Europa. A gente pegou o mercado da Ucrânia nesse momento. E o que a gente come no dia a dia, que é arroz e feijão, chega a 4,6%, a 1,8% do arroz e 2,8% do feijão. Então é muito pouco o que a gente destina. Então o agro, mais uma vez, mais uma prova aqui para a gente ver, o agro não serve para nada na questão de alimentar o brasileiro. A segurança alimentar do brasileiro vem das pequenas produções, vem do pequeno agricultor.
Só o arroz e feijão, que você tem alguns produtores um pouco maiores, mas mesmo assim não dá nem para comparar o peso do arroz e feijão com as maiores culturas, milho, soja e cana-de-açúcar. Então a gente vê que o agro brasileiro só serve para vender esse milho, vender soja, para alimentar gado estrangeiro e também para abastecer carro. Então, para isso que a gente usa a nossa plantação aqui no Brasil. Então, antes da gente cestar e fazer esse resumo, a gente tem o que, então? A gente tem que vai melhorar bastante aí a produção brasileira de grãos. Vamos chegar num recorde, segundo a estimativa do IBGE, de 341,9 milhões de toneladas no ano de 2025. Só que 49% disso da área plantada brasileira é destinada para soja e 23% para milho e 9,7% para cana-de-açúcar. Ou seja, a nossa produção agrícola serve para alimentar gado fora do Brasil, suíno quando a gente está falando de soja, e para a Europa quando a gente está falando de milho, e também para abastecer o nosso carro. Enquanto arroz e feijão não chega nem a 5% do total da produção. Então, o agro não alimenta o brasileiro. Esse agro grande, forte aí, que está na propaganda de tudo quanto é lugar, não é o que alimenta o brasileiro. Esse agro aí só serve para vender produtos para fora e ficar milionário. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo hoje. Se curtiram, dá o seu like. Se gostou, se esperou até agora para saber se gostava do conteúdo, se gostou do conteúdo, se inscreve aí. Achou que faltou eu falar alguma coisa? Comenta aí. Se você puder virar membro do meu canal, eu agradeço aí. E vamos cestar com responsabilidade, cuidado com o destilado que você for pedir, tenha muito cuidado mesmo aí. E a gente volta aí na próxima semana, segunda-feira com a live e na terça-feira com os vídeos diários. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.